Manual da Igreja Doméstica traz os sacramentos que você pode ter aí na sua casa, tudo aprovado pela Santa Igreja. Tem também orações especiais e bênçãos para você levar a sua igreja doméstica à frente. Manual da Igreja Doméstica você encontra lá na loja Sagrada Face, www.lojasagradaface.com.br. Corre lá que está em promoção. Qual é o esquema de Leão Lobo, conhecido como Papa Leão por aí, também chamado Prevost? O nome dele civil é Prevost, rapidamente para você entender. O que aconteceu com Jorge Mário Bergoglio foi o seguinte: ele sonhou juntar a igreja bergogliana, os bispos todos da igreja bergogliana, e essa gente em sínodos, um sínodo atrás do outro, eles reunidos, então lá no Vaticano, com ele. Primeiro, ele tentou mudar sozinho a igreja, muita coisa as pessoas não aceitaram. Então o que ele pensou? Bom, já que eu sozinho não estou podendo, está tendo oposição, junta todos os bispos com ele para fazer o que ele quer, e aí quando falar alguma coisa, eles falam, só estou fazendo o que foi combinado, filho, os bispos o que quiseram. Eles falaram, entendeu? E aí, só que aí o que aconteceu? Primeiro que os católicos que estão mais ligados no que está acontecendo foram contra Jorge Mário Bergoglio, já começando da Itália. O combateram. Depois combateram os sínodos também. E o que é que deu nos sínodos? Nada. Eles não conseguiram fazer exatamente o que eles queriam ainda. Tá certo? E não vão conseguir, porque cada vez que eles se reúnem lá, os católicos no mundo inteiro se reúnem também, os que estão ligados, sabendo o que está acontecendo, e combatem as heresias e as mudanças. Pena que não combatem os hereges que estão no poder. Mas, enfim, pelo menos aí tentam combater essa parte do que eles querem fazer. Padres casados, mulheres espadas e etc, etc, que essa doutrina não permite. Bom, então o Prevost, que hoje o pessoal conhece como Papa Leão, o tal do Prevost, ele simplesmente era o responsável pela escolha dos bispos lá no Vaticano. Todas as indicações que chegavam de bispos no mundo inteiro passavam por ele. Ele aprovava ou não. Era ele que estava passando. O Papa Francisco nomeou, não sei o que. O Papa Francisco nomeou nada, ele só assinou. Quem realmente nomeou foi o Prevost. Ele era um homem de confiança do Jorge Mário Bergoglio. Tá? Que hoje é conhecido aí como Leão Lobo, Papa Leão para vocês, para muitos aí, para mim, Leão Lobo, porque é um lobo em pele de cordeiro. Bom, aí então o que acontecia? Ele simplesmente aprovava esses caras. E simplesmente aprovando esse pessoal, simplesmente formou-se então durante anos um séquito aí de bispos que são ligados a Jorge Mário Bergoglio e ligados a Prevost. Quando ele subiu para cardeal, quando Jorge Mário Bergoglio colocou ele como cardeal, porque ele foi o candidato de Jorge Mário Bergoglio ao papado, quando colocou ele como cardeal, olha a declaração do homem fala: esse negócio de sínodo realmente complexo, Devia, sim, cada bispo resolver o que quer fazer na sua diocese. Cada um resolve o que o povo lá aceita, suporta, e eles fazem o que eles acharem que eles devem fazer. Esse homem é papa agora, entre aspas, da igreja bergogliana. Então qual é o mote dele? Mudou o foco. Ele sai numa boa, parecendo um cara conservador bondoso, sempre sorrindo. Dói ficar sorrindo o tempo inteiro, tem que ficar sorrindo por quantas horas na frente da mídia, quantas horas vai demorar, sabe, mais ou menos isso? Então, ele fica lá bancando o conservador, sendo uma distração para o povo católico, para a mídia ficar aí, e a internet ficar aí distraindo as pessoas como se ele fosse um papa conservador, que ele não é tão aí de esquerda como o outro era, é continuação, e simplesmente, enquanto isso, os bispos estão fazendo um monte de mudanças nas suas dioceses, porque sinal verde. Antes era concentrado, centralizado, Jorge Mário Bergoglio era centralizador, o que tinha que ser resolvido passava por ele. Se ele não resolvesse, não autorizasse, a pessoa estava perdida, ia ser perseguida. Esse não, esse já liberou geral. Ele percebeu que é muito mais fácil, o esquema é assim, deixa os bispos e padres fazer o que eles quiserem e eles simplesmente saem numa boa como o Papa conservador. Se der um escândalo muito grande, vamos investigar. Desse jeito. Quando ele era bispo lá na Colômbia, teve um problema lá justamente de assédio sexual que ele não apurou, de denúncia de um padre que era a responsabilidade dele, ele não apurou. Está sendo acusado aí por isso na Europa. Tá certo? Então é isso, deixa o barco correr. Não tem aquela coisa, olha o que descer no Papa Bento XVI por uma coisa que ele não fez, Aquele padre pedófilo lá na Europa, na Alemanha lá, que foi o núncio apostólico que colocou o padre de volta na igreja, não era para ele estar de volta, era para ele ficar em tratamento, e ele simplesmente foi colocado, e aí deu mais escândalo, e diziam que o Bento XVI que era culpado, desse a mídia não fala nada. Você vê como são criminosos, porque quando não gosta da pessoa, pega qualquer coisa, mente, inventa, duplica, triplica, quadruplica, e mente, inventa e envenena as pessoas. Mas quando o cara é candidato deles, está com eles não falam nada.
Silêncio, porque não é para ninguém saber, tá tudo bem, ganhamos para fazer divulgação. Tá certo? Então, meus irmãos, esse é o esquema. Por isso o esquema é preservar a figura dele. Isso é tudo numa ordem mundial engedrado, porque ele tem que ser preservado. Quem é que vai levar todo mundo para o anticristo? Quem é o cara que vai ajoelhar na frente do anticristo e dizer, ó Cristo, quem que é ele? É ele aí. Então, você está entendendo? Esse é o esquema. Então preserva, o outro já destruiu bastante, ele abriu as portas para todo mundo fazer o que quiser e ele é preservado. Para que então, e na cabeça do povo, ele é um grande papa. E não está fazendo nada, né? Mas é o papa. Quando está fazendo? Falar uma coisa errada aqui, eu estou lá no meio do discurso, mas o povo não lê discurso de papa com olho clínico. Nem lê e nem muito menos com olho clínico. Quando chegar na hora do anticristo, eu ficava me perguntando, como é que o Jorge Mário Bergoglio, do jeito que ele está desgastado, ele vai ser o cara que vai dizer que o anticristo é o Cristo? Não é possível. Ele se perderam, eles se atrasaram. Eles estão muito atrasados. Jorge Mário Bergoglio era para durar 5 anos, só durou 12. Ele mesmo falou que ele foi para fazer a missão dele em 5 anos. Então eles se atrasaram, a nova ordem mundial está atrasada, o Senhor está puxando o tapete deles. Qual é o resultado da conversa para terminar? Concluir. O resultado é que esse agora apóstolo de bonzinho, Jorge Mário Bergoglio, já não tinha mais condição nenhuma de simplesmente falar nada com credibilidade. Esse aqui é o Cristo, um monte de gente dizer, pô, está mentindo. Então o outro agora sai incólume numa boa, enquanto a igreja que se desfacela aqui embaixo tem que ver os escândalos dos bispos que ele nomeou, que ele está nomeando, que estão aprontando no mundo inteiro aí, mas ele é o Papa, ele sai numa boa. Se o escândalo vier muito grande, ele diz que vai investigar, daí o negócio esfria, não investiga nada, e ele continua com a figura dele zeradinha, bonitinha, polida, brilhando, para quando chegar o anticristo ele dizer, esse é o Cristo. E os católicos que estiverem acreditando nele naquela época, acharem que ele é o Papa, vão todos ajoelhar. E o que eu posso fazer além de avisar aqui? Mais nada. E ser censurado, por exemplo, agora no TikTok, eu não posso falar mais nada, é só isso que eu posso fazer. Eu posso avisar vocês já sabem agora então. E, de repente, se surgir a oportunidade, pode ser sem material para vocês agora saberem mais quem é o Prevost, caso vocês precisem de um debate aí com alguém e falar alguma coisa. Posso dar material para vocês. Só isso que nós podemos fazer. Abrir a cabeça da pessoa, tirar o cérebro, botar uma máquina de lavar e colocar de volta. Isso aí não tem como fazer. Não tem jeito, o coração também não dá. E só pedir, então, a meus parentes que eu faço, reze ao Senhor que abra os olhos dessas pessoas, envie o Espírito Santo e abre os olhos. Aqueles que tiverem alguma coisinha no coração, o Senhor está chamando, vai chamar, e uma hora dessas, quem sabe a pessoa... Como assim? Não, peraí. E aí as coisas se juntam, 1 mais 1 dá 2, mais 1 deu 3, e a pessoa começa a dar razão para você. Vai acontecer com muita gente, não com todos, com 1/4 só da população mundial, mas vai acontecer. Mas muita gente ainda vai se converter. Para nós foi mostrado antes, a gente tem que cuidar da nossa salvação e fazer a nossa missão. E é também missão rezar pela conversão dos pecadores, então isso você pode fazer. No mais, meus irmãos, é a gente rezar mesmo, continuar a nossa missão, e é por isso então que eu digo para vocês, rezar pelas almas do purgatório, rezar pela conversão dos pecadores, rezar também justamente em reparação às ofensas contra Jesus, contra Nossa Senhora e contra o nosso Deus, fazer nossa missão de evangelização, nos convertermos, sermos fiéis ao Senhor e estarmos unidos ao Papa Bento XVI. Esse é o nosso papel. Foi para isso que o Senhor nos chamou e, claro, lutar contra as forças do inferno na base do terço na mão, joelho no chão e Jesus no coração. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vem rezar com a gente na Paróquia Sagrada Face de Tours, uma paróquia de leigos para leigos, católica, apostólica, romana, que o próprio nosso Senhor Jesus Cristo formou e está chamando você para fazer parte. Todo dia às 18 horas, Santo Terço Mariano, estudo bíblico. E todos os domingos, às 9 da manhã, você faz com a gente a comunhão espiritual. Vem que é bom demais, não deixe de ser católico. Continue sendo fiel a Cristo, continue na sua igreja doméstica, no caminho da salvação para nosso Senhor. Se prepare, o Senhor está voltando, vem com a gente.